Vamos procurar ser, como a gente sempre tem feito, direto ao ponto, objetivo, prático e útil aos colegas. Então, num primeiro momento, eu gostaria de agradecer a todos os nossos consultores técnicos que convidaram aí os diversos clientes das diversas regiões do país para participar desse webinar. Agradecer também o pessoal de vendas internas, as consultoras internas, que sempre nos apoiam também nos convites. Esse trabalho em equipe, pessoal, é muito importante. Agradecer também aos especialistas convidados, Dorival da Alutal, logo dou a palavra para ele se apresentar aí, o José Carlos da Lab Metro, a Viviane Perrotti da Precise está presente também. Então, um time de pessoas que nos vão dar suporte, dar apoio, e todos vocês que estão presentes, conclamo a todos a abrirem as câmeras, abrirem os microfones e juntos compartilhar dúvidas, compartilhar conhecimento. Essa grandeza de temperatura, ela é uma grandeza muito importante, que envolve diversos conceitos, diversos tópicos relevantes aí no dia a dia, tá? Então eu gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer a presença de todos e dar aí se vira nos 30 aí, meu amigo José Carlos, se apresente aos colegas, por favor, a palavra é sua, meu amigo. Bom dia a todos aí. Sou José Carlos, gerente técnico da Lab Metro. Quem não conhece a Lab Metro é um laboratório de calibração, diversas grandezas, né? Dentre elas, temperatura aí. E vai ser um prazer aí estar participando desse evento aí. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Vi ali ao fundo alguns banhos térmicos, que legal, que bacana. Estamos dentro do laboratório de temperatura, em tempo real. Bacana, bacana. Muito obrigado, agradeço ao Peterson, a todo o time aí da Lab Metro, nosso parceiro aí em vários momentos. Vamos lá, muito obrigado. Dorival da Alutal, muito obrigado, agradeço ao Guilherme, se vira nos 30 aí, se apresente, meu amigo. Bom dia a todos, meu nome é Dorival, trabalho aqui na Alutal, em Votorantim. A Alutal é uma fabricante de sensores e nós também temos um laboratório acreditado. Eu tenho aproximadamente 20 anos de atuação aí na área de laboratórios, né? Tive a oportunidade de trabalhar na ECIL, na empresa Emerson também, e agora podemos contribuir com a Alutal. Muito feliz pelo convite, é uma honra de poder participar aqui com esse timaço de especialistas. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado pelas suas considerações iniciais. Novamente reitero, agradeço ao Guilherme pela sua participação e vamos juntos. Viviane Perrotti, precisa estar presente, aí já está online, quer dar uma palavrinha inicial aí? Se apresentando? Oi, pessoal, rapidinho. Oi, pessoal, trabalhidade, agora no laboratório de temperatura, já passei também pelo laboratório de eletricidade e estamos aí. Bacana mesmo, seja muito bem-vinda nesse evento, vamos juntos aí conduzirmos o evento em equipe, em time. Vamos lá, pessoal, então vamos trabalhar, né? Essa grandeza de temperatura envolve muitas discussões. Discussão da utilização de probes, das calibrações dos probes, discussões de usos de diversos modelos diferentes de banhos térmicos, seja da Precisa ou de até outros fabricantes, a utilização de probes internos, probes externos, as qualificações térmicas, muito utilizada aí, né? Então, esse é o nosso cenário do nosso evento hoje, né? Eu sempre gosto de mencionar, pessoal, para quem está discutindo aí esses tópicos, que conheçam, sempre falamos isso, né? Que conheçam as redes metrológicas dos seus estados, que conheçam a 17.025, para quem trabalha com indústrias de ciências da vida, que conheça aí o GAMP, que tem o ISP tem um GAMP Calibration Management, um documento muito bacana, muito útil aí para os profissionais. Então, é sempre importante que as pessoas conheçam a ISA, que tem diversas normas importantes, documentos importantes, que conheçam instituições como o IPT,
que tem diversos centros tecnológicos. Então é muito importante conhecer essas instituições, diversos documentos. E esse slide, eles nos persegue. Todo evento que fazemos, eu mostro esse slide e comento com os colegas, olha, eu só vou tirar esse slide do evento quando eu ficar aí 15 dias, 20 dias aí sem ouvir a palavra aferição. Acione aí, procure no site do Inmetro, documentos. E aí o Luiz Lemos tem uma frase, essa frase não é minha, e eu sempre dou esse caminho para ele. Luiz, 30 segundos, aí se apresente e fale a sua frase tradicional, meu amigo, por favor. Bom dia a todos. Calibrar sempre, aferir jamais. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. A vocês. Muito obrigado por sempre estar contribuindo e agregando valor aí aos eventos. Seja muito bem-vindo. Pessoal, se nós estamos falando na grandeza de temperatura e falamos de diversos documentos, é muito importante que vocês conheçam aí documentos, docs do site do Inmetro. Entrem no site do Inmetro. E relacionados à grandeza de temperatura, pessoal, aí tem documentos, tem muitos documentos úteis ali no site do Inmetro. Documentos orientativos que vão respaldar, e eu gosto muito de utilizar essa palavra, respaldar as nossas ações. Alguns dos nossos especialistas querem fazer algum comentário? Por favor. Oi, Nilton. Então, não só complementar aqui, esses docs, a maioria deles, eles têm embasamento em outras normas, né, em normas internacionais, alguns são até tradução fiel, né, como você pode ver aqui o 32, é a tradução fiel do Guia da Euromet, né, e os demais, a gente sempre vai atualizando eles nas reuniões do comitê técnico, né, é o CT11 de temperatura. Mencionando alguns documentos internacionais que nos ajudam aí nesse entendimento também, né, a própria Euromet, que embasou ali o DOC CEGEC 32, né? A própria SAI Aerospace traz documento, esse AMS 2750, traz diversas também orientações específicas para a temperatura, né? Olha que interessante, né, pessoal? Se nós temos aí uma grandeza importante como a temperatura, nós fomos buscar, até em documentos internacionais, e esse é um livro bem interessante, Metrology in Industry, é um livro aí vamos falar assim, aí do Colégio Francês de Metrologia, né? Que envolve aí os diversos tópicos metrológicos do dia a dia, e a gente consegue entender, olha que bacana, hein, pessoal? Olha que interessante. A temperatura é aí, ó, quase 50% das calibrações realizadas dentro das companhias, né? Olha, depois vem a pressão, né? Então é muito importante que essa calibração seja feita ou pelo laboratório interno ou por um laboratório terceirizado. Isso é parte fundamental dessa atividade, né? Vamos em frente, vamos em frente. Casuto, você quer comentar alguma coisa com relação a esses números percentuais de calibração de temperatura e pressão no laboratório de vazão aí do IPT? Como é que funciona isso, Casuto? Sem dúvida, essa é uma grandeza muito importante na maioria dos processos industriais, né? E até pela própria percepção de quem controla processos, a temperatura, tanto a temperatura como a pressão, que você vê aí nesse gráfico, eles representam exatamente as duas grandezas mais importantes, vamos dizer assim, para você tentar caracterizar um processo industrial. Propriamente dentro da casa, de nossas casas, nós temos também um termômetro para medir a febre, né? E, por vezes, aí o nosso esfigmomanômetro. Então, dá para você ter uma ideia da disseminação dessas duas grandezas no mundo. Muito bacana, Casuto. Obrigado, obrigado. Se a temperatura é uma grandeza que vai ser muito explorada, os 5 principais instrumentos de medição que requerem calibrações neste dia a dia vão ser aí, né, os famosos RTDs, né, o mais conhecido é o PT100, mas tem o PT1000, né, os termopares, os detetores e os famosos sensores de infrared, né, também estão aumentando muito, os termômetros bimetálicos um pouco menos, né, e os termômetros em líquido em vidro. Então, esses são 5 tipos de equipamentos que vão requerer calibração desses
porque vão requerer calibração, vão precisar usar padrões de temperatura, né? Vamos continuar, pessoal, vamos continuar. Então, pegando aí os principais instrumentos, eu gosto muito de chamar a atenção aí que esses são os campeões de calibrações, né? O termopar e a termorresistência, né? Com a indústria. Inclusive, temos aí presente, se eu não me engano, um colega do Imetro. Não sei se o Klaus entrou aí agora, já está. Quer dar um alô para o pessoal, Klaus? Bom dia para todo mundo. Desculpa o atraso, estava em outro compromisso. Cheguei agora aqui, tá? Bom dia para todo mundo. Klaus, muito obrigado pela sua presença. E aí, pessoal, a gente vai começar agora a entrar nessa parte, vamos começar a conceituar mais a coisa, né? Klaus, quer fazer algum comentário com relação a esse slide? Com relação a células de ponto fixo, eu concordo, são poucos os laboratórios no país que detêm células de ponto fixo e realizam calibração de células de ponto fixo. Por coincidência, eu estava agora no seminário de mestrado de um técnico lá do laboratório de termometria, que justamente o projeto de mestrado foi a construção de uma célula de ponto fixo. Olha! E eu acho que poderia ser, eu posso até dividir com vocês quando tiver concluída a pesquisa, óbvio, mas não é a primeira que a gente constrói lá, mas eu acho que alguma coisa que poderia ser objeto até de investimento, ao invés de adquirir células de ponto fixo, construir as próprias células de ponto fixo. Em termos de custo, o custo-benefício é bom e não requer um investimento muito elevado. Eu acho que vale a pena investir na construção de células de ponto fixo. Olha, que bacana. Legal mesmo, que bacana. Eu sempre disse que eu gostaria muito que os laboratórios acreditados eles investissem mais na realização de ponto fixo, até para tirar um pouco dessa pressão de cima do Imetro, né? E aí os laboratórios acreditados ficariam responsáveis por essas calibrações por pontos fixos e a gente proveria a rastreabilidade a eles. Acho que seria bastante interessante o cenário assim. Que bacana, gostei dessa sua exposição deste cenário, aos olhos até do Imetro. Bacana mesmo, bacana. Bom, pessoal, então se nós estamos falando que vamos calibrar equipamentos, nós precisamos entender que existem diferenças nas construções dos banhos térmicos, entre até os diversos fabricantes. Eu vou aqui com esse slide, o propósito desse slide é dentro da própria Precis, existem diversos modelos de ranges e construtivos diferentes. Então, basicamente, a linha de banhos térmicos, de blocos secos da Precis, ela se resume na linha econômica, TE, esse azulzinho à sua esquerda, o azul à sua esquerda, o T, que é a linha standard, a linha convencional, e o TA, que é da linha avançada, que tem recursos aí da metrologia 4.0. Bom, continuando. E agora, com essa questão das calibrações dos pirômetros ópticos para medição de temperatura em humanos, é mais ainda, porque tem outros coeficientes. Algum colega quer fazer alguma consideração? A palavra está aberta aos especialistas. Uma observação, na verdade, esses de temperatura corporal, né, tem a questão da emissividade que muda e a distância, né? Então, para calibração, a distância para o alvo é mais próxima, acho que 2 centímetros. Então, medindo errado a distância, realmente vai acabar reprovando aí o termômetro, né? Com certeza, com certeza. Mais algum colega quer fazer alguma consideração? Viviane? Luiz Lemos abriu o microfone. Pode falar, amigo. Com relação, se for medir com um termômetro infravermelho, você tem a distância para fazer a leitura correta. Se você afastar, aumentar a distância, ele vai começar a diminuir, a tua temperatura vai ser menor. Esse é um dado. Não, muito bacana. E Klaus levantou a mão. Klaus quer fazer algum comentário? Por favor, a palavra é sua. Só algumas observações a respeito desse tipo de termômetro que agora está na moda, né? Porque agora a moda é medir temperatura corporal e a gente observa muito em muito lugar, principalmente em acesso de mercado, shopping, essas coisas, o pessoal medindo temperatura. E duas coisas chamaram a atenção desde o começo, que primeiro, os utilizadores eles precisam entender melhor o instrumento que eles estão utilizando. O termômetro de radiação não é um termômetro de contato e o princípio de funcionamento não é tão trivial quanto um termômetro clínico.
E é muito comum, eu vou dar um exemplo, nas últimas 2 semanas eu fui fazer compra 2 vezes, e nas 2 vezes que eu fui fazer compra, a temperatura medida foi 35,4 graus, temperatura da testa. Eu olhei para o rapaz que estava na frente, óbvio que ele não tem obrigação nenhuma de ser um especialista em medição de temperatura, eu perguntei para ele, tá certo? Ele falou, tá certo, pode ir. Eu falei, tá, beleza. Eu tô morrendo e pode passar, tudo bem, não tem problema. Ou seja, isso é uma questão econômica interessante, porque esses termômetros eles estão muito caros. No começo do ano eles estavam custando em torno de 60, 70 reais cada um desses termômetros. Quando estourou essa crise, foi um boom para comprar termômetro de infravermelho. Agora já caiu um pouquinho, mas na época que eu estava vendo, estava na faixa de 500, 600 reais cada um. Inflacionou muito. E você também tem o custo de ter um funcionário na porta do teu estabelecimento medindo a temperatura de todo mundo de uma maneira que não é 100% confiável. Entendeu? De forma que a gente está fazendo alguns testes com alguns termômetros lá no Inmetro. Esse trabalho está em andamento. Eu espero em breve ter mais informação para passar para vocês. Mas uma coisa muito importante quando a gente está fazendo medição com esse tipo de termômetro é ver que ele tem 2 modos de medição. Um é o modo objeto e outro é o modo corpo, vamos dizer assim, né? Que até existe a norma ISO que estabelece os critérios de desempenho, não desempenho, mas que estabelece alguns critérios para ele, que eles chamam de modo direto e modo ajustado. No modo direto, ele mede temperatura de superfície. Os fabricantes não especificam, a maioria deles não especificam qual é a emissividade instrumental dos termômetros, o que acaba sendo um problema, mas como a norma ela especifica que você verifica esses termômetros contra um corpo negro, a gente pode assumir que essa emissividade é igual a 1. A gente pode assumir, não quer dizer que seja necessariamente verdade isso. Eu encontrei alguns modelos que a emissividade foi especificada para 0,95. Mas mais importante do que isso, porque a gente fazer uma verificação em laboratório é relativamente simples, vamos dizer assim. Mas testar esses equipamentos no modo corpo, aparentemente cada um deles tem um algoritmo diferente para fazer essa correção de temperatura. Então, a maneira como eles funcionam, eles medem a temperatura na testa e eles aplicam uma correção para dizer qual seria a temperatura do corpo. Ou seja, outra referência de temperatura, que seria a temperatura da axila, da boca ou do reto. E isso é uma coisa que não está padronizada. Vamos em frente. Bom, pessoal, então, nesse slide agora, o que nós vamos discutir e relatar? Se nós temos probes padrão para calibrar, como eu quero calibrar esse probe e que incerteza típica eu quero obter dele para justamente estabelecer um método para a calibração desse probe. Então, nós temos discutido muito com os colegas, com os clientes, quando mandam um probe para calibrar, qual é a sua real necessidade. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de mandar um padrão, de mandar um probe para calibrar, um padrão de temperatura, um padrão de pressão, hoje aqui a grandeza é a temperatura, manda o probe e não informa a incerteza requerida. E aí a gente não... Qual é o método que nós vamos utilizar? Pessoal, esses são os 4 principais métodos e isso impacta em tempo da execução da calibração, na incerteza típica e nos custos. Dorival está presente aí, quer fazer algum comentário aí com relação à Lutal e o seu conhecimento? Apenas um breve comentário sobre esse assunto. Por favor. O cliente, ele verifica, né, no portal, no site, a incerteza do laboratório CMC, e já envia o equipamento acreditando que vai receber a calibração daquele resultado, sem se atentar que ele deve solicitar que a calibração seja realizada na melhor capacidade. Muitas vezes, por não comunicar, né, o cliente acaba recebendo valores diferentes, né, valores de incerteza um pouco maiores, né, que são realizados com padrões de trabalho. Apenas uma breve observação, né, algo que ocorre aí nesse processo de solicitação de compra, né? Bom, pessoal, uma outra coisa que acaba acontecendo muito é o zelo, principalmente, vamos falar assim, do padrão de temperatura, o zelo com o probe, sabe, pessoal? O probe ali, olha a fotinha ali, é um bulbo, né? O PT100 é um bulbo, e o zelo pelo probe, principalmente na utilização de
baixas temperaturas, da umidade, da alta temperatura, isso tem ocasionado baixa isolação em probes. Então, nós sempre, antes de executar um serviço de calibração acreditado, é preponderante, é mandatório executar a medição da isolação. Pessoal, chegamos aí a 130 pessoas, vamos continuar aí as nossas considerações, né? Olha que slide interessantíssimo, pessoal. Então, o primeiro comentário aí, né? Todo cliente aí que adquire, principalmente os banhos térmicos, os blocos secos da Precis, ele recebe ali um kitzinho, o kit com esferas e o kit do insert caneca, né? Eu costumo dizer que o uso das esferas para eliminar ali o ar entre o sensor, né, e o insert, é para não interromper o trabalho, né, pessoal? Se você está usando, olha o comentário que eu irei fazer, se você está usando muito as esferas, significa que você está necessitando de um insert sólido com os orifícios corretos, ou utilizar um insert líquido agitado para sensores que têm as dimensões chamadas dimensões irregulares, tá, pessoal? Então, esse é o comentário desse slide aí, da primeira frase, o uso das esferas. E dos pontos fixos, o que você conta lá? Como é que está essa questão dessas células da prata? A célula do ponto triplo da água num banho de fabricação nossa, que é o 45 ml, ou 25 ml, os dois têm o diâmetro correto para usar a célula junto com a camisa, né, que a gente mesmo fabrica. E a célula da água a gente usa diariamente. Sempre tem calibração de sensores, a gente está sempre utilizando ela para ver R0 inicial, R0 final, né? Ela é usada diariamente. As outras células a gente já tem a do alumínio, em 660 graus, né? A da prata, 961, já em utilização. E já adquirimos a do zinco e a do estanho. Em breve a gente vai colocar em utilização e, claro, pedir uma atualização no Inmetro para reduzir as nossas incertezas devido a elas, né? Em breve. Que bacana, se Deus quiser, se Deus quiser. Klaus, quer fazer algum comentário? Só com relação a célula de ponto fixo, em breve, uma vez passada essa crise dessa pandemia, o laboratório já vai estar apto novamente para realizar a calibração das células de ponto fixo. E aí ajudar os laboratórios a continuar desenvolvendo os trabalhos. Oh, notícia bacana, notícia útil aí. Vamos, que legal. Vamos. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, caminhando aí, né? Se nós estamos falando em calibração, na grandeza de temperatura, existem muitas câmaras climáticas, muitos freezers, muitas estufas, muitos fornos que precisam da chamada qualificação térmica. Então, é muito importante utilizar os equipamentos de uma maneira correta e realizar os serviços de qualificação térmica de maneira correta nessas atividades. Uma norma muito importante, um documento muito importante do FDA, e muitas indústrias aqui seguem até solicitam esse tipo de carimbo, esse tipo de selo, é o Compliance 21 CFR Parte 11 do FDA, né? Então, quando nós vendemos equipamentos e muitos prestadores de serviços, laboratórios, realizam essas atividades. Vamos seguir, então. Bom, pessoal, se nós passamos aqui os conceitos para a qualificação térmica, nós temos que agora narrar e mostrar como esse processo ele se inicia. Lembrando que no slide anterior, na parte de conceito, você tem que fazer as medições lá, né, ao redor, dentro de um determinado ambiente, de uma sala, de um forno, de uma estufa, de um freezer. Então, você precisa encontrar as dispersões térmicas para comprovar que o eventual medicamento está armazenado de maneira correta, que a eventual esterilização de um processo ou produto está sendo realizada na temperatura correta, nas diversas prateleiras, nos diversos espaços dentro da estufa, do freezer, né? Então, a primeira etapa desse trabalho, e aí que entra o produto que vários equipamentos profissionais utilizam, é a utilização das maletas de qualificação térmica e dos sensores e do zeramento desses sensores com IRTD padrão.
Então, o que vocês estão vendo aqui são todos os sensores da mala de aquisição térmica sendo inseridos no núcleo de um banho térmico. Este banho térmico vai ser colocado em alguns pontos e aí nós vamos fazer o que a gente chama de zerar os sensores. Eu gostaria de chamar a atenção para esta observação, né? O uso dos inserts nos meios térmicos, né? Então, existem diversos inserts que são construídos de maneira diferente, de materiais diferentes. Então, a gente tem percebido danos, nós recebemos banhos térmicos na Precis para reparos, que, infelizmente, é aquele negócio que a gente comenta do zelo, do cuidado. Esses inserts são de materiais diferentes e, se utilizados em banhos térmicos diferentes, pode acontecer até de derreter, de travar, e aí se perder todo o bloco do banho térmico por causa do uso incorreto do insert. Pessoal, as considerações finais aí dos nossos especialistas. José Carlos, quer fazer alguma consideração? Não, eu estou tranquilo. Foi bem, essa parte aí foi tranquila dos inserts. Só mesmo um agradecimento aí pela participação. Perfeito, perfeito. Klaus, quer fazer alguma consideração final? Nada muito extenso, só dar os parabéns pela iniciativa e agradecer pelo convite, foi muito legal. Bacana, bacana. Lemos, quer fazer alguma consideração final? Quero agradecer a oportunidade de falar sobre essa variável temperatura, legal. E só para deixar registrado, o que eu ganhei muito em produtividade, em trabalho e qualidade lá na empresa que eu trabalhei, foi quando eu comprei o Isoplan e utilizei os forninhos, né, para fazer as calibrações em automático. E o pessoal meu trabalhava para fazer mais com outras variáveis. Então, ó, ponto positivo isso aí. Bacana, Luiz. Bacana mesmo, Luiz. Obrigado. William Fernando, alguma consideração final? O áudio, William. Habilita o áudio. Pode falar agora. Sobre a posição. Pode falar? Estão escutando? Desculpa aí que é a primeira vez que eu estou participando disso daí. Perfeito. Eu sou instrumentista industrial numa usina de açúcar e álcool. E é sobre a posição do poço. Alguém tem alguma tabela da posição desse poço aí, o grau que tem que ficar? Eu acho que uma sugestão pelo nosso tempo, William, os fabricantes de sensores, acredito que a Lutal, e se o Dorival quiser fazer alguma consideração, deve ter isso no seu site. Dorival, suas palavras aí para ajudar o William. Eu vou contactar nossa engenharia, William, nosso time aí, especialista, né, com relação à engenharia de aplicação, e vou pedir para entrar em contato contigo. Depois você me passa o seu contato. Positivo. Deixa o seu nome, William, no nosso chat aí com o seu celular, seu e-mail, que eu encaminho para o Dorival com certeza. Cada vez mais, nesse momento aí de pandemia, precisamos rever alguns conceitos pessoais e profissionais. Então, o objetivo desse slide, pessoal, quem conhece os eventos, sabe que a gente sempre estimula aí as mudanças de hábito, até para aumentar a nossa empregabilidade, né, pessoal? E o Senai tem um livro muito bacana aí, de fundamentos de instrumentação. Então, eu sempre sugiro eu com os colegas, porque calibração, né, paciência, confiança e conhecimento, né, pessoal? Então, esse é o time aí, todos esses webinários estão gravados ficam gravados em nosso site. Existe um time de consultores externos e vendas internas sempre à disposição de todos, pessoal. Então, essa é a ideia desse tipo de evento, viu? Vamos realizar outros. Então, eu gostaria realmente de agradecer a todos vocês e que aparecemos agora todos juntos, o Oswaldo tinha pedido aí, né? Nós temos aí 5, olha que bacana, né? 5 imagens aí, ó, uma tela cheia de participantes, uma outra tela aí cheia de participantes, uma outra tela cheia de participantes. Então é isso. Uma salva de palmas para todos nós, pessoal. Muito obrigado mesmo, viu? Parabéns para vocês que fazem desse evento aí cada vez ser mais útil e relevante ao dia a dia dos profissionais. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo.